Olá pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas e vamos falar sobre Hebreus, tá? A carta aos Hebreus. Essa carta é uma das mais importantes, é que podemos, classificar dessa maneira, mas se fosse possível, certamente seria uma das mais importantes do Novo Testamento. Ela traz uma luz, ela lança uma luz muito importante sobre o Antigo Testamento, tornando possível que consigamos compreender algumas relações do Antigo com o Novo Testamento, da Antiga com a Nova Aliança. Essa carta, ela não tem como identificar o autor. Muitos acreditam que possa ter sido o apóstolo Paulo, mas não é possível de fato afirmar isso, categoricamente. Então nós ficamos sem identificar o autor, que certamente era uma pessoa importante, relevante no Antigo Testamento. Ela faz menção de Timóteo, no capítulo 13, verso 23. Então é uma pessoa que tinha uma proximidade desses líderes da época, líderes importantes da igreja da época, como Timóteo. Faz menção da prisão de Timóteo, faz menção do crescimento muito intenso da perseguição. Então provavelmente estava ali depois do ano 70, próximo do ano 70 ou após o ano 70, quando a perseguição se intensificou muito, por conta talvez até mesmo de Nero. Então ela fala sobre isso capítulo 10, 12 e 13. Então nós talvez possamos datá-la ali próxima do ano 70. Ela faz muita referência à história e à religião hebraica, do Antigo Testamento. Não se dirige a nenhuma prática gentia, portanto o título é Hebreus, porque se entende que é uma carta direcionada aos judeus convertidos, aos hebreus convertidos. Então a ênfase do sacerdócio levítico que é tratado nessa carta, dos sacrifícios do Antigo Testamento, do sacerdócio ali no templo e no tabernáculo, a ausência de referência aos gentios, ela nos faz concluir que estava destinada à comunidade dos hebreus, para evangelismo desses e para a comunidade dos hebreus cristãos convertidos. Eles eram primordialmente os hebreus convertidos a Cristo, mas é provável também que houvesse incrédulos no meio deles, e então parece que essa carta também é uma tentativa de evangelizar os hebreus não convertidos a Cristo. Uma coisa é bastante nítida aqui nessa epístola, a comunidade dos hebreus ela estava enfrentando uma perseguição intensificada, tanto hebreus convertidos como não convertidos. Anos 70, a destruição de Jerusalém, e destruição completa do templo, dos judeus. Então é uma perseguição que vinha sobre tanto judeus quanto cristãos. Portanto, o que essa carta vem tratar sobre sofrimento e perseguição servia para as duas comunidades. A geração dos hebreus que estava recebendo essa epístola, ela havia praticado os sacrifícios levíticos no templo de Jerusalém, isso fica muito claro. Os judeus que estavam vivendo no exílio haviam substituído o templo pela sinagoga, desde a época do exílio na Babilônia, e aqueles que ainda estavam fora de Jerusalém, eles vinham pelo menos uma vez por ano a Jerusalém na festa de Pentecostes, mas estavam distantes, então viviam apenas a prática da sinagoga e não dos sacrifícios. Mas eles ainda assim sentiam uma atração muito profunda pela adoração no templo, tanto é que vinham de muito distante, pelo menos uma vez por ano, para estar ali, como nós vemos em Atos, capítulo 1 e 2 ali com o Pentecostes. Então, o escritor dessa carta, ele vem trabalhar a superioridade do sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício definitivo sobre os sacrifícios levíticos, que eram repetidos e imperfeitos, que eram praticados no templo.
Então ele vem mostrar que Cristo foi o sacrifício supremo e que ele é o sumo sacerdote supremo, traçando essa linhagem de Cristo até Melquisedeque, o sacerdote de Salém que aparece ali com Abraão. Nós vamos ter um número muito grande de personagens que vão ser citados aqui. Então nós vamos ver Abel, capítulo 11 e 12, Enoque, capítulo 11, Noé, capítulo 11, Abraão, capítulo 2, capítulo 6 e capítulo 11, Sara, capítulo 11, Isaac, Jacó, José, todos no capítulo 11, Moisés, capítulo 3, capítulo 7, capítulo 12, Raabe, capítulo 11, e muitas pessoas do Antigo Testamento que ele não identifica por nome, mas que menciona também no capítulo 11. Então, muitos personagens, além de Timóteo, como nós já havíamos mencionado, que é falado ali da prisão dele no capítulo 12, se eu não me engano. Os temas que aborda aqui Hebreus é de bastante relevância para a compreensão do Antigo Testamento. O argumento principal dessa carta é que Cristo é o cumprimento de todas as prefigurações e tipologias do Antigo Testamento. Ele veio consumar, ele veio cumprir tudo aquilo que no Antigo Testamento apontavam para ele como Messias. Ele é melhor do que todos os heróis da fé do judaísmo e a sua obra é melhor do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Aqueles que deixam o judaísmo por Cristo passam do ritual para a realidade. Passam apenas de algo que prefigura e que tipifica o verdadeiro Cristo para a realidade da obra genuína, definitiva e suprema de Cristo. Aqueles que voltam ao judaísmo cometem o pecado da apostasia, portanto, as heresias dos judaizantes eram tão graves e sérias. Então, como a carta de Hebreus ela está fundamentada no sacerdócio levítico, entender o livro de Levítico é fundamental para compreender completamente Hebreus. Então, no Antigo Testamento, o pecado de Israel interrompeu a contínua comunhão de Deus com o seu povo, com o qual ele tinha uma aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Israel. Israel é o povo que Deus decidiu gerar para, através dele, se apresentar ao mundo e trazer o Messias, o Salvador da humanidade. Na sua graça, Deus ele, então estabelece o que? Por causa do pecado, ele estabelece um sistema de sacrifícios que representam o arrependimento dos pecados, dos pecadores, e o perdão divino, através de Cristo Jesus. Então, cada sacrifício realizado apontava para o sacrifício supremo e definitivo de Cristo na sua encarnação, na sua crucificação, na sua morte. A necessidade dos sacrifícios nunca terminou porque o povo e os sacerdotes continuavam a pecar. Então esses sacrifícios eles tinham que continuar até a vinda de Cristo. Eles eram necessários para que o povo de Israel pudesse manter o relacionamento com Deus. Por isso eram repetidos e repetidos e repetidos. Por quê? Porque os seres humanos são corrompidos e depravados pelo pecado. E não havia sacrifício suficiente para isso. O único suficiente é o de Cristo. Então os sacrifícios no templo tinham que ser contínuos e diários. A necessidade então real da humanidade era de um sacerdote e um sacrifício perfeitos para eliminar de fato o pecado. O que os sacrifícios no templo, os sacrifícios de Levíticos não eram capazes de fazer. Então Deus ele provê esse sacerdote, esse sumo sacerdote, que intercede pelo povo diante de Deus e que leva o sacrifício diante de Deus. Ele provê o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeitos, definitivo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Messias. E essa é a mensagem central de Hebreus. Ele é o sacrifício máximo, perfeito, definitivo. Ele é o sacerdote perfeito e definitivo, que faz de todos nós sacerdotes diante de Deus, pela sua habitação em nós através do seu Espírito.
Então a carta aos Hebreus, ela contrasta essas provisões imperfeitas que apontavam para Jesus, mas eram imperfeitas e incompletas da antiga aliança, e as provisões infinitamente superiores da nova aliança pelo sumo sacerdote, Filho unigênito de Deus, o Messias, Jesus Cristo. Então, aqueles que pertencem à nova aliança vivem uma atmosfera completamente nova e celestial, diferente daquela que era do Antigo Testamento. Aqueles que vivem a nova aliança, que pertencem à nova aliança, adoram a um Salvador celestial. Têm um chamado celestial, recebem um dom celestial, são cidadãos de um país celestial e esperam ansiosos por uma Jerusalém celestial e têm o próprio nome escrito no céu. São cidadãos celestiais. Então, tudo o que era praticado na antiga aliança apontava para isso. A salvação na antiga aliança era pela fé na vinda do Messias, que iria tornar definitivo a salvação e o perdão. Então, por isso que nós vemos, quando fala de Abraão, no capítulo 11, dizendo que Abraão esperava uma cidade celestial, que viria do céu. Ele estava esperando a Jerusalém celestial, que é falada, que é profetizada em Apocalipse. Então, olha só a expectativa e a fé de Abraão aonde estava posta. Por isso Abraão foi salvo e justificado. Não era pela fé dele no momento em que ele praticava os sacrifícios, em que ele oferecia seus holocaustos. Era pela fé no Messias que viria e que traria uma habitação celestial para todos nós. Era essa a fé dele. Um dos temas teológicos fundamentais aqui em Hebreus é que todos os cristãos agora têm acesso direto a Deus sob a nova aliança. Portanto, podem se aproximar do trono de Deus com confiança, conforme capítulo 4, 16 e 10, 22. Então, cada um de nós somos sacerdotes agora. Por quê? Pela habitação do sumo sacerdote perfeito, supremo, que é Jesus Cristo, através do seu Espírito em nós. Então, nos faz sacerdotes. Somos para Deus agora um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal. A esperança da pessoa está na presença de Deus, na qual ela segue o seu Salvador, até a presença do Pai. Capítulo 6, 19 e 20, 10, 19 e 20. O livro de Hebreus ele pode ser, de uma maneira bem simples, resumido assim. Os que creem em Jesus Cristo como sacrifício perfeito de Deus pelo pecado, têm nele o perfeito sumo sacerdote, através de cujo ministério tudo é novo e melhor do que sob o pacto da lei. Então, aqueles que creem em Jesus como o sacrifício perfeito de Deus, definitivo, pelo pecado, para perdão do pecado, têm em Jesus Cristo o perfeito sumo sacerdote. E através do ministério sacerdotal de Cristo Jesus, tudo é novo e melhor do que sobre a antiga aliança. Então podemos resumir assim, Hebreus traz várias aplicações práticas para o cotidiano também, a partir do capítulo 13. Ele se torna bastante pragmático. Ao longo do texto existem muitas advertências bastante práticas com relação à vida cristã. Então, por exemplo, ele traz 6 advertências ao longo de desde o início ao fim da carta. Advertência contra se desviar daquilo que tem sido pregado através do autor da carta e dos apóstolos. Então, uma advertência contra se desviar disso, quer dizer, dar ouvido aos falsos profetas, capítulo 2, verso 1 a 4. Advertência com relação a não crer na voz de Deus. Então, uma advertência para aqueles que não creem na voz de Deus, capítulo 3, verso 7 a 14. Advertência contra fugir dos princípios fundamentais, elementares da palavra de Deus. Então, novamente aqui, uma advertência contra os falsos mestres e profetas, capítulo 5, 11 até o 6, 20.
advertência contra desprezar o conhecimento da verdade que está sendo agora ministrada. Então, no capítulo 10, verso 26 até o 39, advertência contra desvalorizar a graça de Deus, 12, 15 e 17, advertência contra afastar-se daquele que fala, 12, 25 e 29. Então você vê aqui também uma preocupação grande com relação às falsas doutrinas e falsos mestres na igreja. A superioridade de Cristo é tratada aqui no livro de Hebreus de uma maneira muito intensa. Então, Hebreus coloca como Cristo superior aos profetas do Antigo Testamento e traz 7 afirmações com relação ao caráter de Cristo. E também coloca Cristo como superior aos anjos. E também traz 7 citações bíblicas com relação a isso. Então, Cristo como superior aos profetas. Ele é herdeiro de todas as coisas, no verso 2. Ele é criador, no verso 2. Ele é o resplendor da glória de Deus, no verso 3. Ele é a representação exata do ser de Deus, no verso 3. Então, Cristo é Deus. É a face de Deus para nós, né, do Deus invisível. Ele é o sustentador de todas as coisas, então ele não apenas cria, mas sustenta tudo, verso 3. Ele é o Salvador, no verso 3 também, e ele é o Senhor exaltado, verso 3. Do verso 4 em diante, né, é Cristo como superior aos anjos. Tá? Então, aqui do verso 1 ao 3, ele é superior aos profetas, homens. Agora ele é superior aos anjos, seres celestiais. 7 citações também. No verso 5 é citado Salmo 2,7. No verso 3 é citado 2 Samuel 7,14. No verso 6 é citado Deuteronômio 32,43 e Salmo 99,7. No verso 7 é citado Salmo 104,4. No verso 8 a 9 é citado Salmo 45, 6 e 7. No verso 10, 12 é citado Salmo 102, 25 e 27. No verso 13 é citado Salmo 110, 1. Todos esses textos bíblicos do Antigo Testamento são citados com relação a Cristo Jesus, colocando ele superior aos anjos. Então, o Antigo Testamento falando profeticamente de Jesus Cristo como alguém superior. Então é muito importante Hebreus, porque Hebreus respalda também o Antigo Testamento como inspirado pela palavra de Deus, e o Antigo Testamento respalda Hebreus. Uma palavra importante aqui para ampliar o nosso conhecimento, né, bíblico e com relação a Hebreus é a palavra aliança, que em grego é diatike, em hebraico é berit, em grego diatike. E é falado no capítulo 8, versos 6 e do 8 ao 10, capítulo 9, verso 4, 10, 16 e 29, capítulo 12 e 24. Literalmente essa palavra diateke fala de acordo, vontade ou testamento. Testamento é bem interessante, porque o testamento, né, é deixado para a pós-morte da pessoa, trazendo a herança, que é o que Cristo fez conosco. Então o Novo Testamento é um testamento da nova aliança, porque Cristo morreu para que possamos receber e viver tudo o que está ali no Novo Testamento. Em capítulo 9 de Hebreus, verso 15 e 20, o autor de Hebreus explica por que a nova aliança completou a primeira aliança feita no Monte Sinai. O autor ele usa então essa palavra diatike ao longo dessa sessão, desse capítulo, explicando, né, como uma analogia a um testamento mesmo, deixado por uma pessoa para a pós-morte. Assim como o conteúdo do testamento entra em vigor quando a pessoa morre, só tem validade quando a pessoa morre, antes da morte não, também a morte de Cristo iniciou a nova aliança que nos liberta da escravidão da primeira aliança, que era a aliança da lei. E nós sabemos, já vimos, né, é muito importante a lei ela nos indica, nos aponta o pecado, nos torna consciente do pecado, e ser consciente do pecado é fundamental para se arrepender do mesmo. Sem a consciência do pecado você não pode se arrepender dele e consequentemente não recebe o perdão. Então a nova aliança vem completar essa segunda aliança e também nos libertar, porque só com a antiga aliança nós éramos escravos. Ela só apontava o problema, não trazia a solução.
mas com a nova aliança nós nos tornamos conscientes do problema por causa da antiga aliança e temos a solução dele na nova aliança com o perdão. Mediador também é muito importante, em grego mesites, capítulo 8, verso 6, 9, 15, 12 e 24, literalmente intermediador, que é o que Cristo é por nós. Paulo ele coloca Moisés como mediador da aliança no Monte Sinai, quando Paulo fala disso em vários lugares, e inclusive em Romanos, mas também em Gálatas. Gálatas 3, 19 a 20. Moisés atuou como um elo de comunicação entre Deus e os israelitas. O próprio povo pediu, que Deus não falasse direto com eles, mas que falasse com Moisés para que Moisés fosse um intermediário. E ele informa os israelitas as obrigações como parte da aliança e também rogou a Deus por Israel. Então ele era esse mediador, trazia as informações de Deus para o povo, trazia as leis, os mandamentos, os termos da aliança e representava o povo e as demandas do povo diante de Deus. Agindo dessa mesma maneira, Jesus é o mediador da nova aliança, ativada, colocada em prática por ele, startada por ele ali, por meio do seu sacrifício na cruz, por meio da sua morte, e hoje ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, intermediando por nós ao Pai. Mas ele é um mediador que não apenas ouve nossas demandas e leva ao Pai, ele é um mediador que nos acompanha até o Pai e nos coloca na presença do Pai. É diferente, é bem diferente. Ele nos leva ao Pai, ele vem, habita em nós e nos conduz à presença do Pai, fazendo de nós também sacerdotes que podemos ter livre acesso ao Pai. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, é muito lindo. E aqui então, queridos, nós destacamos doutrinas fundamentais aqui em Hebreus. Dentre tudo isso que nós falamos, a doutrina da nova aliança. Todos os cristãos têm agora acesso direto a Deus e podem se aproximar diante do trono de Deus sem temor, sem medo, por causa da nova aliança estabelecida por Cristo Jesus e em Cristo Jesus em nós. E Cristo Jesus como sumo sacerdote e nós como um povo sacerdotal diante do Pai. O caráter de Deus que aparece aqui é de um Deus acessível, mas que também é fogo consumidor, é justo, juiz e exerce o juízo devido. E ele é um Deus glorioso e amoroso também, e cumpre suas promessas, mas também se ira, por isso é fogo consumidor. Alguns versos, alguns textos fundamentais aqui para destacar em Hebreus 4, 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia, o dia da vinda do nosso Senhor. Hebreus 10, 23 e 25. Um outro texto importante. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Glória a Deus. Falamos bastante já a respeito de Cristo em Hebreus, e ficamos por aqui com a aula da Carta aos Hebreus. Até a próxima. Deus abençoe.